que vão estar reunidos no sábado, que é o dia do Senhor, na casa do Senhor, na família do Senhor. Isso não é uma maravilha? Como é gostoso, né? Sempre tem tantos almas. Muito bem, vamos começar com uma história que aconteceu há muito tempo. Se vocês quiserem sentar lá, porque hoje eu vou usar muito PowerPoint. Já apagou, que ótimo. Então eu vou fazer um sermão diferente, que tem umas citações muito importantes que eu quero meditar com vocês. Então, se alguém quiser sentar lá no banco, fique à vontade. Se quiser ficar aqui também, fique à vontade. Na Bíblia tem um relato que, certa vez, algumas mulheres caminhavam, gesticulando, chorando, clamando e batendo no peito. Irmão, vou pedir licença também para ficar lá embaixo, posso? Porque senão vou derrubar e pegar o já. Com licença. E essas mulheres caminhavam, e diz a Bíblia que elas batiam no peito com o costume da época. Por que será que essas mulheres estavam agindo assim? Será que era uma greve feminista, uma passeata das mulheres, reivindicando alguns direitos? Não, não era. A reivindicação delas era justa, porque à frente daquela multidão ia Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Rei, o Criador, o Salvador. Ia cansado, tropeçando, fatigado, carregando uma pesada cruz. Então essas mulheres batiam no peito. Então Jesus olha aquele desespero daquelas mulheres, olha para elas e diz assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos. Será que está na Bíblia mesmo essa história? Podem ver em Lucas 23, verso 27 a 28. Seguia uma numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Só que era uma profecia. Jesus estava se referindo a uma profecia que se cumpriu para os judeus nos anos 70 depois de Cristo, quando o exército romano cercou Jerusalém e destruiu a cidade. Porém, irmãos, para nós, não há dúvida de que se cumpre em nossos dias. Estamos vivendo dias de clamor para quem tem filhos. A tarefa de guiar espiritualmente nossos filhos, nossas crianças e adolescentes está nessa geração mais difícil do que foi em outras gerações, devido a vários fatores. E um desses fatores é a acessibilidade fácil que eles têm à mídia. E a mídia, nem sempre, ou quase nunca, a mídia nos nutre espiritualmente ou influencia para o bem, para a salvação. Nós vemos que essa geração está meio perdida. Deixa eu só pegar meu consultor que eu deixei aqui. Essa geração de crianças e adolescentes estão recebendo influência de todos os lados. Eles têm droga, evolucionismo nas escolas, em outros lugares, espiritismo, nos filmes, nos desenhos, internet, sexo ilícito e jogos, e poderíamos enumerar uma porção de influências negativas que os nossos adolescentes, juvenis e crianças estão tendo. O acesso que eles têm à internet, se for um acesso sem medida, pode levá-los a uma situação muito delicada, quase sem dó. Então, fiquem atentos, pais que têm filhos, que tem um computador dentro de casa. A internet é muito boa.
Porém, tem que saber ser usado, tem que ser monitorado pelos pais, porque tem muito lixo na internet. Os desenhos que às vezes nós achamos tão inocentes, quase todos estão inseridos espiritismo. Pega, desenhos tão bonitinhos, estão inseridos. Sem contar aqueles que os heróis são monstros, né? Não sei o que as crianças juvenis hoje veem, fazem coleção de bonequinhos que são horrorosos. Que no meu tempo, que a gente não pode falar isso, né? No meu tempo não era feio, hoje é bonito. Então os heróis hoje são monstros. Quais são os heróis dos nossos filhos? Eu achei que esses dias a pastor Elmar, vocês conhecem, o menino dele está fazendo aniversário de shopping, e vão fazer uma festinha não sei quando. E sabe o que ele pediu? O motivo, o tema? Moisés. Não é lindo isso, irmão? Eu não sei qual são os desenhos da época, da moda, da hora, né? Quais são os personagens que os filhos cultuam. Mas ele pediu Moisés. Que maravilha, como é bom ver isso. E olha só, falando em jogos, que influência os jogos hoje, eles entram na história. Eles são personagens da história. É eles que fazem. Olha o que eu achei. Sobre um estudo feito antes dos jogos. Deixa eu só passar um estudo que apresenta que em uma semana, 1.835 cenas de nudez da televisão, 478 cenas de sexo, 49 brigas e facadas, 329 palavrões, 3.376 tiros, e até os 18 anos, o jovem já terá assistido a 22.000 horas de televisão, 12.000 de aula na escola e somente 1.000 horas de diálogo com os pais. E o que a televisão apresenta? Isso não é muito comum. Porque quando você vai peneirar, sobra quase nada. Quase nada. Veja que alguns encartes de games, desses jogos aí, diz, olha só aí, você irá parar em um labirinto com monstros e diabos. Você jamais sairá de lá. Você entrará em um mundo e será consumido pelo fogo e comido pelos vermes. Bem-vindo ao inferno. Eu sou o Senhor, estou Senhor. Nem vou falar não. Olha o outro jogo. Nem pus o nome do jogo aqui para não despertar curiosidade. Né? Sempre se relaxe. Deixe as legiões se possuir e você descobrirá os segredos daqueles que foram antes que você ao inferno. E como chegará? Das suas mãos pequenas. Estão se dirigindo aqui. Nas suas mãos pequenas, você tem o brinquedo mais mau e perverso, o inferno dessa terra. Dessa vez, todas as forças do inferno sairão sobre a terra. Para entender esse jogo de brinquedo, você terá que descer as profundezas. Isso é na mão de muitos das nossas crianças. Infelizmente, eles têm acesso a isso. Por isso, a Ellen White há muito tempo disse o quê? Leia para mim, por favor. Se há tempo em que devemos trabalhar com amor, é hoje. O inimigo está atacando de todos os lados, semelhante a uma inundação. Unicamente o poder de Deus pode salvar os nossos filhos de serem varridos pela maré normal. Se há tempo, é hoje. E só o poder de Deus pode livrar nós. Só o poder de Deus. E não tenho tempo, eu queria passar um DVD, mas a coordenadora da DT, que não passou ainda, pediu para ela passar. Já passou? Qualquer dia passa aqui para eles verem interessante. O que mostra ali? Que nossos filhos passam 1 hora só na escola sabatina. 1 hora. Mas há pais que acham que isso é suficiente e deixam de trabalhar em casa a espiritualidade dos seus filhos. Sabe, já vão nesse caminho. Por outro lado, há professores que não valorizam essa 1 hora. Vão mal preparados, não se preocupam muito com a mensagem que vai passar ali. Acho que os pais estão fazendo, e assim um vai esperando pelo outro. Alguns pais têm esperado que a igreja discipule seus filhos. Alguns pais têm esperado que a escola discipule seus filhos.
E às vezes ninguém se cura, um espera pelo outro. Irmãos, a semana tem 168 horas. 1 hora de escola sabatina, pai, não é suficiente para alimentar os seus filhos. Por outro lado, professor, há crianças, a igreja que a gente passa, que tem crianças que não são de famílias adventistas. Elas vêm para a escola, vêm para a escolinha, com a professora, com algum amiguinho que traz, só tem aquela hora para aprender de Deus. E como tem sido o teu desempenho lá na escola sabatina? Nossas casas às vezes são cercadas de bruxismo, bruxaria, de tipos de jogos. Quando nós colocamos dentro da nossa casa, isso, quem é que fica guardando a nossa casa? Dá para ver um vulto aqui? Consegue ver? Quem tem aqui? Uma bruxa, uma vassoura na mão. Isso aqui tem uma casa indo para Canela, Gramado, no Rio Grande do Sul. Essa casa está lá. Se os reis já foram por lá, observem. Então, quando eu vejo isso, eu fico, mas que leva uma pessoa a representar a entrada, na entrada da minha casa, está na entrada da minha casa, é uma bruxa. Irmão, será que nos nossos lares não tem uma bruxa na porta da nossa casa? Será que ele está até entrando? Mas Jesus é que deve estar à porta, guardando as entradas da nossa casa. Temos que levar Jesus para dentro da nossa casa. Precisamos tornar o nosso lar em pequena igreja. Nosso lar deve ser uma pequena igreja. Cercar os nossos filhos daquela atmosfera que reina no céu. Não há tempo a perder, irmãos. Estamos vivendo últimos dias e nossos filhos crescem rapidamente. E nós estamos, como família, como pai, muito absorvidos aqui nas coisas desse mundo, muito distraídos. Porque a vida é complicada, é difícil. Nós estamos cansados. Os pais hoje estão cansados. Porque muitos têm que trabalhar. As mães têm que trabalhar fora, além dos pais. E você chega cansado. Será que dá tempo de estudar lição com os filhos? Será que dá tempo de parar com os filhos? Ou nós preparamos nossa casa para o breve encontro com Jesus, ou Satanás fará dela a sua habitação. Porque alguém vai ocupar o espaço. Ou Deus, ou o inimigo. Por consequência de tudo isso que vem acontecendo, o estudo feito nos Estados Unidos mostra que mais de 50% dos adolescentes abandonam a igreja ao completarem 20 anos. Isso nos Estados Unidos. A Europa tem um índice maior. A idade média da população norte-americana é 37 anos, uma geração jovem. Porém, a idade média da igreja adventista do sétimo dia nos Estados Unidos é 53 anos. O que mostra esse quadro? O que vocês perceberam aqui? Pode falar, gente, vamos participar. Que a maioria não passa, não chega, aquela idade, ele não alcança até. O que está acontecendo na igreja americana? Só os mais velhos que permanecem. Os mais novos Só os mais velhos, os mais novos. Está crescendo a igreja. E quando essas pessoas ficarem mais idosas e forem descansando no Senhor, quem vai liderar a igreja? Quem fica? Mas se os mais novos não estiverem lá? Se a igreja não está cuidando, não está alimentando os seus juvenis, suas crianças, seus adolescentes, cuidando deles, e eles se afastam da igreja, quem vai liderar a igreja? Quem vai compor a igreja? Às vezes reclamamos muito, irmãos, nós não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo. Tudo bem que nós não temos dinheiro, mas sabe que a igreja cresce quando não tem dinheiro? Quando tem muito dinheiro, a igreja passa a confiar no seu dinheiro. E deixa de olhar para o céu. Deixa de olhar para Deus. Europa tem muito dinheiro, mas você vai lá nas escolas sabatinas. Sabe, professores? Agora está com os professores da escola sabatina. Chega lá, está tudo vazio. As classes estão vazias porque não tem criança. O principal não tem, nós temos. Já pensaram? Que triste uma igreja tem criança, tem vocês, tem juvenil, tem adolescente, tem jovem. Mas isso está acontecendo e temos que cuidar para não acontecer conosco. O autor daquele livro sobre crescimento de igreja, vários livros já escreveu,
George Barna diz que no momento que uma pessoa chegou aos 13 anos, já formou sua identidade espiritual para o resto da vida. O que ele mais diz? Que até os 7 anos o caráter está formado. A influência, irmãos, até os 13 anos é muito grande. E ele chega a dizer, nesse estudo, que no final, sabe aqueles filhos que abandonam a igreja? Chega aos 20 anos, né? Que abandonam, que no final eles retornarão onde estava a sua fé aos 13 anos. Então vamos aproveitar esse tempo aos 13 anos e alimentar essas crianças. Por quê? Ele já diz aqui que a influência do Criador sobre o mundo, quem quer ser perfeito, tem que investir nas pessoas. Porém, quem quer maximizar a gente tem que investir nas crianças jovens. E o que o mundo faz? Está investindo nos jovens, nos adolescentes. Os produtos são preparados, tem pesquisas e estudos para chamar a atenção das crianças, dos adolescentes que estão preocupados em preparar essa geração para ter aqui na mão. E muitas vezes, como igreja, nós estamos apercebidos disso. Deus nunca olhou idade para usar criança. Samuel, quando ouviu a voz lá do seu quarto, a voz de Deus, ele disse: eis-me aqui. E Deus usou para enviar uma mensagem para Eli. O pequeno menino com 5 pães e 2 peixes, Deus o usou para alimentar milhares de pessoas. A menina cativa na casa de Naamã, Deus a usou para curar Naamã. Claro, não para que curou, mas ela indicou o caminho. Irmãos, cada dia, as crianças iniciam um dia modelando seu caráter, a sua vida de acordo com a dos pais. Que influência eu, como mãe, como pai, tenho exercido no meu filho, na vida espiritual do meu filho? Será que eles irão aprender apenas o que é correto na sociedade? Ou nós estamos preocupados que eles conheçam a Jesus? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 6, verso 4 e 7. Deuteronômio 6, verso 4 e 7. É aquele verso que nós já conhecemos bem de cor. Quem sabe? Ouve a Israel. Quem leu aí pode ler novamente? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te escrevo as do teu coração. Muito bem. Vocês viram que diz aí no verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Vejam bem. Primeiro, os pais têm que ter os filhos de Jesus. Como que os pais ensinam seus filhos a serem, não é? Então, primeiro diz: ama, ó Israel, ouve a voz do Senhor teu Deus. Primeiro de tudo, os pais devem amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. A gente lê a Bíblia muito supersticiosa. A gente lê a Bíblia sem pensar disso. Olha só, de todo o coração. Pense agora, você ama Deus de todo o seu coração. Deus realmente é o primeiro. Você é de toda a sua alma, o seu amor, tudo. E com todas as suas forças, então você pode tornar seu filho um discípulo. E depois vem mais, no verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Dentro do coração. Pai, mãe, tem essas palavras dentro do seu coração. E depois então, que você amar de todo o coração, tiver as palavras, os mandamentos dentro do coração, o que é que tem que fazer? Verso 7. O que diz o verso 7? Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Assentado em uma casa, andando pelo caminho, deitar-te ou levantar-te. Nossa, todo o tempo. Andando, sentado, ao deitar ou levantar, falar do amor de Deus aos nossos filhos. E até inculcar, diz a inculcará. Coloca dentro da cabeça, vai
famílias de teus filhos aqui. Os anjos oferecem a fumaça de fragrante incenso pelos santos que oram. Imagina os anjos lá, oferecendo incenso porque a tua família orou. Diz mais. Então, em cada família, acendam para orações, tanto de manhã como na hora fresca do sol. Eu sei que hoje está muito difícil. Culto de manhã e à tarde. Muito difícil. A vida, a demanda é grande. No meu tempo, era criança, eram outros tempos. Minha mãe fazia isso, não era outros tempos. Mas pelo menos uma vez, reunia a família. Isso é investimento. Investimento para a unidade da família. Investimento para criar vínculo espiritual. Investimento para a salvação. De manhã e à tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Como você é interessado nas orações das famílias? Pais e mães, por mais urgente que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família no altar de Deus. Urgente? Temos muitas coisas. Mas por mais urgente, não deixe de fazer o culto. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos que os vossos queridos estão sujeitos à tentação. E como estão? Como nossos filhos estão sujeitos? Por exemplo, deixa eu perguntar. Quem aqui estuda em escola de dentista? Quem não estuda em escola de dentista? Os jovens aqui. Quem não estuda? Olha, quantos? Quantos? E a minha pergunta quem quer falar? Quem ensina lá sobre a origem do ser humano? Eu vou entender. Sobre a criação de outros animais, né? Daí foram virando. Será que é? Será que era uma macaquinha? Não, mas há outra corrente também. Uma outra corrente depende do quê? Que houve uma explosão? Tudo bem? Realmente, segundo alguns cientistas, argentinos, doutor Naoto, realmente houve uma explosão, mas tem uma história. Eu não estou habilitada falando isso, eu não vou nem tocar no assunto, eu não tenho conhecimento. Porém, houve, mas não é como eles falam, né? O que aconteceu. Então, nossos filhos recebem influência negativa. Eu não. Deus me criou. Eu não sou criado por Deus. E não veja só como o diabo é. Se não houve criação, não tem sábado. Por que nós estamos aqui? Viemos honrar a Deus, estamos guardando o sábado, estamos ficando de sábado, mas se não houve criação, não houve sábado. E daí, é um bonito dizer, não tem Deus, não tem Deus. Conheço gente que começou assim. Criação, não foi 5 dias, 7 dias. Você acredita nisso? E se você falar para os professores de vocês, que vocês creem na Bíblia, eles vão rir. Que as coisas de Deus são loucura para o mundo. Eles não conseguem entender. E quando tira Deus da nossa vida, da história, mas Deus, uma pessoa falou assim para mim, não, de repente até tem um tipo de Deus, Maria, mas não é igual você acredita de Deus assim. Não é assim. Nossos filhos estão sujeitos à tentação de ter que ter paz, sabe? Os mourões, as estacas têm que ser firmadas bem lá embaixo, irmãos. Aqui na Bíblia, para eles terem base, para enfrentarem o mundo aí fora. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Bom, hoje dá, a gente faz, amanhã não dá, a gente não faz. Aonde não... Tem muita coisa que fazer, eu não vou fazer o culto, não vou reunir a família. Depois que os filhos crescerem, você vai clamar, Senhor, se o tempo pudesse voltar atrás. Para eu reunir, meus filhos, eu deixaria tudo para estar com eles. Mas depois já está. Depois a gente está se embora. Quando nós deixamos o culto um dia sim, outro dia não, os filhos entendem que a oração não tem importância especial. Que Deus não é o primeiro da nossa vida. Então, não, meus pais
que ela não sabia nada que causava tão grande tristeza como um ato de oração. Que ela não se sentia segura em uma casa de oração nenhuma noite. Que se não fosse por poder ajudá-los, ela não permaneceria nessa casa sem oração. Os filhos, e às vezes os filhos mostram o resultado da negligência, onde que não tem também o temor de Deus. Só que os cultos, irmãos, não podem ser cultos assim, sabe? Cansativos, as crianças começam todos a brigar, já para vir para o culto. As crianças gostam do culto na sua casa? Se não gosta, precisa reestudar o formato do culto. Está sendo cansativo? Você pega o negócio e lê, faz ele ficar quietinho. Criança não é igual nós. Ficamos quietos, eles têm outro temperamento. Temperamento não, eles estão numa idade de inquietação, de muita energia. Então, os cultos alegres têm que ser atraentes. Em muitos casos, os cultos matutinos repetidos pouco mais são de uma mera forma, uma insípida e monótona repetição de frases estabelecidas em que o espírito de gratidão sempre da necessidade não acha empresa. O Senhor não aceita tal culto. Eu não posso pegar uma criança de rosto verde, pegar um grande conflito, ficar lendo capítulos ali e exigir que ela nem inquieta. Torne o culto atrativo, coloque-os a participar. Todos devem participar, não é difícil. Tomem parte das crianças na leitura e na oração quando permitir as circunstâncias. Poderíamos passar aqui muitas sugestões de culto, mas não temos tempo. Como fazer para o culto ser gostoso para a criança? Se vocês tiverem alguma coisa e não está tendo muita ideia, peça a professora Pedro, ela também tem ideias gostosas que as crianças não vão ver na hora que chega o culto. Quando chamarem, vão vir correndo, vão comprar. Não vai ter culto hoje, não queremos o culto. Outra coisa, irmãos, que tem que fazer com que nossos filhos percam a referência. É pôr do sol, da vida. Alguns lares que não tem mais pôr do sol. Não tem mais o culto de pôr do sol. Aqui não, estou falando de você. Por aí tem. Entra o sábado como se fosse qualquer outro dia. Não para, a família não para receber o sábado. Que bênção está perdendo. Que bênção está perdendo. Ele não é que diz assim, momentos antes do pôr do sol, todos já devem estar prontos esperando pelo sábado. Não sei se já aconteceu com você. O sábado está quase chegando, o sol está lá quase no ponto e você ainda não terminou o serviço da casa. Principalmente para nós mulheres. Você ainda não terminou. De repente o almoço do sábado não está pronto. Às vezes aparece que você ainda está lá. A roupa do sábado ainda não foi passada. E é aquela correria, a mãe fica no estresse e começa a brigar com todo mundo. Eu lembro que meu pai e minha mãe falavam, olha o pôr da lua. Porque eles falavam, olha o pôr da lua, não é pôr do sol, é pôr da lua, eu quero pôr da lua. Gente, não é fácil mesmo. Porque as coisas nos rodeiam e querem chamar nossa atenção. Por isso tem que estar em primeiro lugar, amar o Senhor Deus de todo o teu coração. Então nós vamos tirar tempo. Primeiro, o sábado. A hora de pôr do sol é pôr do sol. Como que eu posso, se o pôr do sol é às 7, por que eu vou trabalhar até às 8? No sábado, vocês tiram uma hora do sábado? Aqui hoje? Ah não, hoje eu vou pegar uma hora para limpar minha casa que não deu ontem. Não, mas na sexta a gente pega uma hora do sábado para fazer alguma coisa, não é verdade? É sábado também. Quando o sol se põe já é sábado. Então, passarmos esse hábito para os nossos filhos, honrarmos a Deus com descanso e santificação do sábado, e passarmos também o hábito para os nossos filhos. Que chegou o sábado, chegou. Tudo que não diz a respeito do sábado é ser retirado na sexta-feira à tarde. E somente coisas que elevam o pensamento a Jesus, deixar na sexta-feira no pôr do sol. O sábado. Dia feliz, dia de alegria, não é sábado? Quem mais gosta do sábado aqui? Gosta? Eu e meu pai e minha família, né? A gente vai passear no sábado, jardim. Olha, o que estão fazendo? Parabéns.
sei, por isso você fez uma oração tão bonita na frente. E vocês? Querem falar também? No sábado, eu brinco, é bem legal no sábado com a minha família. Fica bom. Nós estamos sempre reunidos. Olha aí. Tá doida, família. O sábado é só em família, passeio em família, casa dos amigos. Quanta coisa, você quer falar? Não? Não. Tá bom. Mas os adultos foram passados, né? Levantou a mão que gosta, Gustavo, quer falar? Bom, ele tem que trabalhar. Não tem que trabalhar também. Tá, mas nossos filhos amam, sabe? Hoje eles ficam aqui, a hora que termina, esse dia é chato. Pode fazer nada, não vejo a hora que termina. Eu quero mexer no computador, não posso, sabe? Quero jogar televisão, não posso, sabe? Conta a história para sobre eu que eu estou começando uma meditação bem antiga. E nós vamos me acompanhando, ele gosta de chamar ele no barulho, não dá certo. Ele conta uma história que uma família chamava os caras de dia feliz. Então eles falavam, amanhã é sábado, eles falavam, amanhã é dia feliz. Ah, hoje é dia feliz, nossa, que gostoso, né? Sábado realmente é dia feliz, né? Vamos cantar um pedacinho? O sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. O sábado é um dia feliz, amo cada sábado. Não é gostoso de lembrar da história? A história estava assim? Então, e essa família? O garoto estava ali, pai, hoje você é feliz, né? É, filho. Então vamos jogar bola, pai? Não, hoje não pode jogar bola, porque hoje é dia feliz. Pai, vamos dar de bicicleta? Não, filho, hoje não pode dar de bicicleta, porque é dia feliz. Pai, vamos jogar aquele joguinho lá? Não, hoje é feliz, não pode. Daí eles moravam perto da praia aqui, estava em Santa Catarina, né? E eles caminhando pela praia. Pai, vamos entrar na água, tá calor. Não, hoje não pode ser feliz. O pai foi na casa para ser feliz. Irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo o saco sendo fardo para os nossos filhos? Parabéns àqueles pais que têm atendido a sua família no sábado. Diz Ellen White, ensinai as crianças a ver Cristo na natureza, levai-as ao ar livre, à sombra das nobres árvores do quintal, e em todas as maravilhas obras da criação, ensinai-as a ver uma extensão do amor de Deus. Ensinai-as que Ele, Deus, fez as leis que regem todas as coisas vivas, que fez as leis também para nós, que elas visam nossa felicidade e alegria. Não os fatigues com longas orações e exortações tediosas, mas, mediante as lições objetos da natureza, ensinar-lhes a obediência de Deus. Firme na criação. Trunfo do momento, espiritismo e evolucionismo. Trunfo do inimigo. Não tem criação, não tem Deus. E espiritismo. Então, ensine as crianças a questão através da natureza. O que mais pode fazer no sábado? Muitas coisas. Vamos fazer isso para quem não vê. Leve as crianças a participar de atividades missionárias também. Opa, está falando que está na hora de acabar. Aqui está dizendo que a alimentação da sexta-feira deve ser preparada na sexta e que sábados deve haver comida simples. Então precisamos nos preocupar. Fazer muitos pratos no sábado. Escolha um prato que sua família goste. E faça aquilo no sábado, para não sobrecarregar a mente, porque sábado é dia de adorar a Deus. E quando nós comemos muito, misturamos muito, nossa mente fica, fermenta tudo e nossa mente fica meio procurando um lugar para ficar, não sabe onde está. Então, aqui ela dá esse conselho. Agora eu queria falar um pouquinho rapidamente, estou acabando, gente, escola sabatina. Aqui eu falei da responsabilidade dos pais, nós pais. Agora a escola sabatina. Primeiro eu quero dizer, irmãos, valorize os professores da escola sabatina das crianças. Elas não, já falou elas porque parece que não tinha nenhum homem ali, né? Eles não são vistos aqui. Eles não estão nos holofotes. Ah, ministério de criança, olha criança. Ah, professora de criança, professor de criança. Ah, não dá para ser a professora dos adultos. Mas eu ponho as crianças. Oh, como a visão é distorcida de alguns. Para criança qualquer coisa serve. É o contrário. Criança está em formação.
uma coisa que causa tristeza é quando ninguém quer. Ninguém quer. Alguns não querem porque acham que não são valorizados. Ninguém faz nada para ninguém. Nós fazemos para Deus e por essas crianças. E eu vi aqui que é nosso rodo verde não tem professor. Ninguém quer. Eu tive tanta gente aqui, homens e mulheres. Ninguém quer. Por que será? Essa idade, não presta atenção, não sabe nada. Até os 3 anos, ela diz que é a idade que mais aprende e que mais retém de ensinamentos. Até os 3 anos. Ninguém quer cuidar do irmão. É difícil, é compromisso com a escola sabatina de crianças. É mais que dos adultos. É mais difícil sim, professor. E eu tiro o chapéu para você. Cadê os professores de escola sabatina que levantam a bola das crianças? Levanta a mão, cadê ela? Ali, tira o chapéu para vocês. E Deus honra o trabalho de vocês. Porque vocês estão lá, ninguém está lá bajulando, não estão aparecendo aqui na frente. Não é isso. Portanto, o trabalho de vocês dizendo, mas só a eternidade vai revelar. Porque vocês estão ajudando crianças a aprenderem o caminho do céu. Vocês têm que, durante a semana, preparar todo o programa. Aos domingos vão para trimestrais, quando tem, uma vez por trimestre. E sábado tem que estar lá antes das 9. Antes das 9. Mas, durante a semana, tem que olhar o auxiliar. O que eu vou precisar de material? Eu tenho que correr atrás. Porque eu não posso, como professor, chegar lá na frente, pegar o auxiliar e ler para as minhas crianças. Como que eu vou fazer? Irmãos, eu estou aqui tentando prestar atenção de vocês, eles estão passando. E eu não estou criticando, eu também estou com sono. Eu só estou dormindo que eu estou passando. Porém, nós queremos que a criança fique quieta, pegue uma apostila e comece a ler para ela. Eu tenho que criar meios que chamem a atenção da criança e na apostila do auxiliar tem tudo ali. É só pegar para ali fazer. Mas eu não posso pegar no sábado de manhã, porque eu fazer um molho de barbante não tem, dá aquela folha seca não tem. Não precisa nem gastar muito dinheiro. Coisas, como é que fala? Não precisa ler não. Recicláveis. Sucata. Tanta coisa pode fazer. Coloque a criança na história. Coloque a criança para participar. Para vivenciar, para não esquecer mais. Professores, a missão de vocês é grande. E que Deus recompense muitas bênçãos aqui na terra pelo trabalho que vocês fazem. E agora eu quero fazer um desafio. Eu sou corajosa. Quem quer ser professor do Rodrigo? Porque, irmãos, vocês falaram, eu não gosto de ser oferecida. Para Deus não vai ser oferecida, não. É eis-me aqui. Senhor, eu quero ser usado. Porque o Senhor me chamou. Quem está sentindo o chamado? Olha, eu quero ajudar esses bebezinhos aqui a aprender mais Jesus. A pressa é de vocês. Coordenadora, como é seu nome mesmo? Daisy. Está difícil mesmo. Não é não, eles querem pensar. Eles querem pensar porque quando eles assumirem vai ser para valer. Mas eu ainda pergunto igual o pastor Bruno. Tem uma pessoa. As crianças querem. Criança quer. Por isso Jesus disse, deixar de minhas crianças que deram meu reino do céu. Vocês viram a recolta? Quem é que recoltou? Criança. E às vezes nós impedimos as crianças, nós bloqueamos as crianças. Ah, criança não pode ir para a escola. Elas são as primeiras a aceitar os desafios. Os adolescentes, eles são os primeiros a aceitar o desafio quando é em grupo. Tá bom, como nós temos programa à tarde, eu não vou esperar a resposta agora, mas vou orar. Vou orar para que alguém sinta o chamado de Deus para ajudar. E em outras classes também, que às vezes tem um professor só,
Daí sim fica cansativo, o professor fica amarrado. Não tem mais que um, reserva. Hoje eu quero passear, quero ir em outra igreja. O outro fica. Porque um só, coitado, fica preso, não pode sair do que só assunta. Bem, ele vai dizer que Jesus amava as crianças e considerava as membros mais nobres da família dele. Tratava com respeito e bondade, e os mestres devem seguir o exemplo. Deve ter um verdadeiro espírito missionário, pois as crianças precisam ser preparadas para a obra missionária. Ah, é? Crianças fazendo trabalho missionário? Sim! Cumpre e sentiram que o Senhor escolheu como um solene depósito aos jovens das crianças. Ensinar a obra missionária. Ah, mas trabalho missionário, criança fazer? Conhece Vitória? Já ouviram falar da Vitória? Já batizou o pequeno grupo dela? A última vez era 30 e poucos. Está agora fundando uma igreja. O pequeno grupo é aquela menina fragilizada pela doença. E nós que temos saúde. Estamos aqui, ó, na zona do conforto. Sentado no sofá, com o controle remoto na mão. E a igreja, o que tem a ver com as crianças? Falamos dos pais, dos professores e a igreja. Ah, eu sou oficial de igreja, não tenho filho pequeno mais, ou então não tenho filho ainda, não tenho nada com isso. Por que você está pregando isso daí? Esse sermão não é para mim. Não tem nada a ver com criança. Será? Ela diz, quando Jesus disse aos discípulos que não impedisse as crianças de ter com ele, falava a todos os seus seguidores em todos os tempos. Então agora, leia para mim vermelho, por favor. Aos oficiais da igreja, aos ministros, aos auxiliares e todos os cristãos. Então você tem a ver com isso. Mesmo que você não tenha filho, não tenha neto, você tem a ver com isso. E quando Jesus disse, não impede as crianças de vir a mim, está falando com todos. E é nós também que as crianças são as pessoas que são mais suscetíveis ao Evangelho, têm o coração aberto às influências divinas. E que os pequeninos podem ser cristãos, tendo uma experiência de harmonia com seus anos. Precisam ser educados nas coisas espirituais para que formem o caráter segundo as semelhanças de Cristo. E ademais, nós somos ordenados por Deus. Ordenados, não é convidados não. A fim de preparar as crianças para essa grande obra. Devem elas ser instruídas nas verdades especiais para este tempo e na obra missionária prática. Por ela será proclamada a mensagem de Deus e a sua salvação a todas as nações. Daí ela diz assim, verso, preocupe depois a igreja com os poderes do Senhor. Quando os seres celestes dizem que os homens não têm mais permissão para apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre quem? E elas farão a proclamação da verdade no trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois seus passos serão entravados. Cadê o rapaz lá do computador? Diz mais, nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. Seus amigos, familiares, futuros. Ninguém quer ser cristão sozinho. Tenho certeza que ninguém quer ser cristão sozinho. Então, o tempo é agora de plantarmos. Como pais, como professores de batismo e como liderança de igreja. Plantar para que a nossa família possa dar toda a realização. Que Deus abençoe. Amém.